Vamos à apresentação do orçamento. Aqui está a proposta de serviço, né? Para a gente resolver tudo que você explanou para mim naquele dia, né? Então vamos lá. Aqui, esse slide, ele resume bem todo o nosso processo de trabalho. E aí eu vou lhe mostrar aqui também algumas coisas que a gente faz, né, durante esse processo, o que que a gente faz em cada etapa, o que que a gente entrega no final das contas, para que você possa resolver tudo o que você precisa lá nos ambientes, tá? Então, depois que a gente conversou tudo, entendeu toda a necessidade de quais mudanças, adaptações seriam necessárias nesses ambientes, agora é o momento que eu lhe apresento essa proposta. Nessa proposta está a descrição do serviço, das fases de trabalho, do tempo que eu vou precisar, do que eu vou entregar para você em relação a projeto, a plantas técnicas, ao que o pessoal de obra, o pessoal da execução dos serviços vão utilizar, como se fosse um mapeamento, né, para que possa ser executado conforme aquilo que a gente está propondo. E também vai estar o preço do serviço, as formas de pagamento. Então, tá tudo bem explicado nessa proposta. Então, depois que a gente fechar contrato, aí começa a parte criativa de fato, a parte de projetar, de partir para o papel. É nesse momento que a gente vai pegar a lista de todas as necessidades dos ambientes, ou a gente resolve como um todo, né? Ou a gente faz por partes também. Primeiro resolve um ambiente, depois um, depois o outro. E aí a gente vai resolver isso, né? A gente vai pegar isso, colocar em uma planta, colocar no papel a planta, resolver tudo que você deseja, tá? E vamos apresentar isso. A gente apresenta essa primeira etapa. Primeiro a gente faz uma planta e um 3D. Eu vou lhe mostrar um exemplo do que é essa planta que a gente resolve e de como é esse 3D que eu apresento. Então vamos lá, deixa eu ver. Ó, a planta de layout que a gente chama é essa planta aqui. A gente vai pegar as medidas, a gente vai lá no local, né? Eu vou lá no local, medir todos os ambientes. E aí depois a gente vai, com essas medidas, a gente vai começar a resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Que aqui, como que vão ficar agora os novos ambientes. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um projeto que eu fiz, tá? Então, aqui que pegou área externa, quarto, um closet e tudo. E aí, a gente vai apresentar uma proposta assim, né? Uma planta baixa de layout com a disposição desses móveis, com os tamanhos adequados para ele, já definindo as áreas de circulação, o que cabe e o que não cabe. E a gente vai apresentar também um 3D nesse formato aqui. Isso aqui é de outro projeto, mas só para que você entenda o que vai ser apresentado nesse princípio, né? Então, tanto para a área dos quartos, como para a área do seu quarto, como para a área externa, a gente vai fazer uma modelagem parecida com essa daqui, né, nesse programa, de acordo com a necessidade que for apontada, que a gente for resolver lá, tá? Então, a gente vai apresentar isso dessa forma, junto com uma planta assim, né, para que você possa se situar no ambiente e saber as intervenções que vão ser feitas. Então, isso a gente vai fazer para cada ambiente, tá? São 4 ambientes, os quartos, os 3 quartos e a área de fora, né? Então, depois disso, eu vou apresentar. E aí vai começar aquelas discussões, né? O que que a gente pode mexer, se mantém como foi apresentado, se você vai aprovar de primeiro, se a gente vai precisar mexer em algum detalhe, em alguma coisa. Então, nesse momento, depois dessa apresentação, a gente vai começar a fazer possíveis modificações se forem necessárias. Então, durante a fase preliminar, que é esse primeiro momento, aí você pode mexer até 2 vezes nesse estudo. Depois disso, é projeto finalizado. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer, tudo que a gente for alterar tem que ser na fase de estudo preliminar. Apresentou, analisou direitinho, tá tudo conforme eu pedi, né? Você vai pensar, tá tudo conforme foi, eu quero, isso aqui vai me atender, se não é a hora de mexer naquele momento ali. Depois disso é a aprovação e a gente parte para outra etapa do projeto, que são a elaboração das plantas técnicas, que essas plantas é que vão ser levadas lá para o pessoal da obra, da execução, para poder ser executado conforme a gente está pedindo, né? A gente está ali descrevendo nesse projeto. Então, para você ter uma noção de como é que é feito isso, depois disso aqui aprovado, a gente vai fazer todo o detalhamento de obra, onde vai estar especificado medidas, materiais, o que tem que fazer em cada lugar, onde que tem que estar a marcação de pontos de tomada,
de iluminação, os revestimentos, quais os revestimentos, como tem que ser botado esses revestimentos, né, a paginação deles, o tipo, as bancadas, marcenaria, o projeto dos móveis. Então, tudo vai estar nessa descrição, nesse mapeamento, nesses cadernos técnicos que a gente vai entregar no final das contas, tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma área que a gente fez intervenção e aí a gente foi descrevendo todo o processo do que teria que fazer nesse espaço para chegar nesse resultado aqui, né? Essas imagens aqui. Então, o princípio é gerar essas imagens. Então, a gente vai entender como vão ficar esses ambientes e depois vem, tá, mas aí como é que eu faço para chegar nesse resultado aqui? Então, essas são as inscrições, né, o mapeamento, a elaboração dessas informações para que seja feita a obra. Então, eles vão se guiar a partir disso, nada eles vão tirar da cabeça. Então, o profissional vai chegar lá, e isso aqui já vai estar decidido e eles só vão fazer essa execução, né? Eles só vão colocar isso em prática. Eles não vão perder tempo em pensar em nada, né? Eles vão executar o que a gente está planejando aqui, que é justamente o projeto é para isso, é planejar a obra para justamente não perder tempo e pensar em como que poderia ficar. Isso aqui já vai estar decidido. Então, aqui vai estar todas as informações, né? Por exemplo, isso aqui é onde tem intervenção de alvenaria, construção e tudo. Aí também tem a parte dos móveis, as bancadas, e isso precisa tá especificado em projeto. Então, a gente também faz isso. Deixa eu mostrar aqui por um exemplo. Por exemplo, isso aqui é a área de um quarto, né? Então, a gente faz toda a descrição o detalhamento dos móveis para levar lá para a marcenaria e a pessoa fazer conforme a gente está planejando e tudo mais. Então, isso segue para a marcenaria, para a marmoraria, que é onde faz as bancadas, onde precisar bancadas, né? A gente também especifica o tamanho de janelas, de portas, justamente para seguir o que está lá no projeto. Aí você vai orçar conforme o tamanho que está lá. Então, são essas informações que vão sendo contidas no projeto, tá? Então, no final das contas, a gente vai entregar esses cadernos técnicos aqui. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de um quarto de criança. Então, o que a gente fez lá? E aí, aqui vai estar todas as especificações do que foi necessário ser feito lá para chegar no resultado que a gente queria. Porque é só um exemplo mesmo. Vamos lá. Aí, beleza, aí vai começar a obra, né? Então, eu dou assistência, qualquer dúvida, você pode entrar em contato. Se você quiser fechar visitas, a gente também tem esse serviço, é um serviço fora a parte do projeto. Então, esse primeiro momento é resolver o espaço, obra é outro momento, é outra coisa, tá? Mas eu também ofereço esse serviço de visitar a obra, não precisa ser uma coisa todo dia, né? Simplesmente para que o pessoal tire dúvidas em relação ao projeto, alguma coisa que não entendeu, e isso às vezes a gente pode resolver até por telefone mesmo, só contato da pessoa que está fazendo as coisas, e qualquer dúvida é só me perguntar. E aí, aqui tá o que a gente vai fazer a intervenção, então eu listei aqui tudo que a gente vai resolver lá de cada ambiente, tá bom? Dá uma lidinha, ver se tá tudo ok. Aqui são os prazos, então são as fases de projeto. Estudo preliminar, as revisões se forem necessárias, a elaboração do caderno técnico e o prazo final para a entrega de todos os ambientes é de 60 dias úteis. E aí a gente divide isso para fazer as etapas, né? Tanto de estudo preliminar como do caderno técnico. E aí a gente divide também pelos ambientes. Aí você faz tudo de uma vez e você começa por o seu quarto, por exemplo. Aí aqui é mais a questão de obra mesmo, assim, do que vai ser necessário levar para a obra para ser feitas as intervenções que a gente precisa. Então, aqui o que a gente vai entregar em relação às plantas técnicas da área externa, no seu quarto, os quartos dos netos, do filho, então tudo listado, né? Como é que funciona a minha assessoria, então depois que eu entrego o projeto, começou a obra, qualquer dúvida é só entrar em contato nesses horários aqui e a gente vai conversando durante toda a fase de projeto. Precisar de visita, a gente pode marcar visita, só tem que ver a questão da minha agenda e é um serviço fora a parte do projeto. O que não está incluso nessa proposta, execução de obra, então eu não faço execução de obra, não faço projeto complementar, que seria projeto de engenharia, né? Parte estrutural, instalações elétricas, essas coisas não faço. As visitas em lojas e obra também é um serviço fora parte. E a impressão do projeto, eu mando esse PDF, você imprime para poder passar para o pessoal da obra.
o investimento. Eu fiz a precificação dividindo por ambientes, porque eu acho que fica mais fácil de você visualizar. E você pode também escolher, né, o que você quer primeiro, o que ele faz. Aí, se você decidir fazer primeiro uma, a gente só tem que rever os prazos, né, porque aí muda. Então, primeiro eu vou resolver uma coisa, depois outra. Então, nesses 60 dias, se eu fosse resolver todo mundo, mas não sendo, aí eu vou ter que me reorganizar. Mas isso é um detalhe, isso aí a gente vê depois. A questão aqui é sobre o preço do serviço. Então, eu dividi por ambientes, né, do nível de intervenção que a gente vai fazer em cada um, da complexidade de cada ambiente. E somando tudo, você vai investir 3.300 no projeto. Então, a gente pode dividir isso no boleto em 4 vezes. Ou então, se você escolher resolver primeiro uma coisa ou outra, a gente vai e dividir isso por no começo e no final, né? Eu começo o projeto da entrada, no final da outra parcela. Então, por exemplo, aqui é a área externa, então na área externa a gente vai resolver ali a área de lazer, a área de serviço, o seu quarto, aquela ampliação, os móveis que vão precisar novos ser feitos e tudo mais, o quarto do seu filho, aquelas coisas que a gente conversou, e o quarto do neto, tá tudo lá naquela primeira, na lista do que vai ser resolvido, tá bom? Então, isso aqui é o que você vai investir pra gente resolver e deixar essa casa mais top ainda, tá? E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato.